Alô, alô, pessoal. Boa noite. Hoje estamos com acionamento de dispositivos elétricos automatizados. Nossa aula do dia 16/10/2024, que é a última aula. Vamos estar acompanhando o desenvolvimento das atividades dos nossos alunos, você que está aí do outro lado da telinha. E vamos também estar tirando as dúvidas e explicando o conteúdo novamente para vocês. Vamos aguardar alguns minutinhos para dar continuidade nas atividades. Novamente, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Alain.
Sem mais demoras aí, ó, dando continuidade. Então, você que não conseguiu desenvolver a atividade, nós temos aqui, ó, duas atividades para fazer. São atividades bastante simples, tá, pessoal? Nessa parte aqui, nós trabalhamos com hidráulica e pneumática. Apenas dois alunos enviaram a primeira atividade e dois alunos enviaram a segunda atividade, ok? Então, basicamente, uma atividade é sobre pneumática, eletropneumática, e a outra atividade é sobre a parte de hidráulica. E aí eu vou estar falando para vocês, explicando aqui, né, parte do conteúdo sobre pneumática e hidráulica. Neste caso aqui, ó, a pneumática e a hidráulica são ramos da engenharia que utilizam ar comprimido na parte pneumática e líquidos, né, certo? Na parte de hidráulica, respectivamente, para controlar e movimentar máquinas e acionamentos de dispositivos. E esses sistemas são comuns em máquinas industriais, automóveis, aviões, aquelas patrolas que vocês conhecem, né? Lá na oficina mecânica, nós temos aí automotiva, temos o Elevacar, que trabalha com força para levantar ali aproximadamente 1 tonelada, né? Então nós temos o acionamento tanto elétrico como hidráulico. Então, na hora que chegou a determinada posição, o carro já viu que o carro fica lá em cima e fica travado. Ele tem a parte elétrica e tem a parte hidráulica. Você vai ver que tem um reservatório de óleo lá, ó, que vai travar literalmente aquele equipamento, certo? A patrola lá que você conhece lá, a retroescavadeira da vida lá, você vai ver que para a movimentação das pás, você vai ver que tem um cilindro. O cilindro ele avança e recua. De acordo com o acionamento do cilindro, o que ele vai fazer? Vai fazer o acionamento, certo? Para o operador lá quebrar uma pedra, retirar o material, levar a terra para lá, para cá, asfalto e assim sucessivamente. Ok? E aí, sistemas pneumáticos e hidráulicos. Pneumáticos, então, utilizam o ar comprimido como meio de transmissão para movimentar e controlar determinados equipamentos. Normalmente são menores, mais leves e menos potentes do que os sistemas hidráulicos, mas apresentam menor custo de manutenção. Como parte pneumática, parte de pressão, você já conhece basicamente é lá o pneu da bicicleta. Você vai lá, tem um compressor, tem a mangueira de ar, você vai, coloca através de uma válvula e enche o seu pneu da bicicleta. Ou enche o pneu da moto, ou enche o pneu do carro. Nós temos medições aí da pressão como PSI e temos medição em bar. Então, por exemplo, na empresa, na indústria, geralmente nós temos aí as máquinas e acionamentos dispositivos, né, industriais de 4 a 6 bar. E para, no caso do carro, nós temos aí, por exemplo, né, 32 aí, né, PSI, ok? Ou 33 PSI. Fica de acordo com a determinação técnica do veículo. Além do sistema pneumático e eletropneumático, nós temos aí sistemas hidráulicos que utilizam, né, líquidos que nós falamos pressurizados, com meio de transmissão para movimentar e controlar máquinas e acionamentos de dispositivos industriais. Normalmente eles são maiores, né, mais rígidos, mais fortes, né? São mais pesados, mais potentes, né? Trabalham com potência, tecnologia e qualidade. E são comuns em equipamentos que exigem elevada potência, precisão e confiabilidade, com um sistema mais eficiente e otimizado para a produção industrial. Aqui o professor Alain vai demonstrar para vocês o acionamento de uma máquina, certo? No caso aqui de serigrafia, com acionamento de
eletropneumática. A parte da eletropneumática, então, não trabalha com força, trabalha com velocidade. Você vai ver que no processo de produção industrial, os equipamentos aí, os produtos estão sendo feitos e produzidos em milissegundos. Então, com a parte da eletropneumática e pneumática, você consegue aumentar a produção, reduzir a perda de matéria-prima e, no caso, trabalhar com a mão de obra qualificada, que é você que está aí do outro lado da telinha, ok? Vamos ver, então, a máquina em funcionamento. Imagine que você, como profissional na área técnica, teria que realizar a manutenção elétrica, pneumática desse maquinário, ok? Então, foi demonstrado para vocês uma máquina com inovação e tecnologia na parte de eletropneumática. O professor Alan demonstra aí algumas características técnicas da pneumática, que tem elevada velocidade, como foi verificado aí por vocês na parte da operação. A pneumática, falamos aí que ela oferece rápida aceleração e desaceleração dos componentes elétricos e pneumáticos, permitindo movimentos precisos e rápidos. Na parte pneumática, trabalhamos aí com um design mais simples e leve. O ar comprimido, nós falamos que é facilmente transportável e não requer tanques de armazenamento, o que faz da pneumática um sistema que pode ser facilmente, né, integrado aí nas máquinas mais compactas. Oferece também baixo custo de manutenção industrial. Na parte de tecnologia e precisão, você verifica aí uma mão, que nós chamamos mão biônica, né? Com dispositivos eletropneumáticos sendo acionados com precisão aí nessa bolinha, tá vendo? Então, através de uma programação de um CLP, que é um controlador lógico programável, também conhecido como PLC, nós desenvolvemos aí uma programação simples para o acionamento com inovação e tecnologia, para o acionamento com precisão dessa mão biônica, tá vendo aí? No caso do ar comprimido, temos que fazer um tratamento. Essa parte inicial, falamos que é a unidade de tratamento do ar, bastante utilizado em todo o sistema pneumático ou eletropneumático. Você imagina que o ar condensa, pessoal, ou seja, vira água. Essa água não pode trabalhar em determinadas máquinas e equipamentos porque danifica. Eu trabalhei
Eu trabalhei numa fábrica uma vez que o pessoal falou: "Olha lá, vai lá, pega aquela mangueira de ar lá, né, pra gente fazer a limpeza dos equipamentos". Eu peguei a mangueira de ar, tava saindo água que nem mangueira aí, mangueira de água. Eu falei: "Ué, que é isso aqui?". Não, não pode, pessoal. Por isso que a gente tem essa unidade de conservação do ar aí, ó. Certo? Ela fica no início da linha de produção, porque o ar não pode virar água. Aí o ar condensa e vira água. Não pode, porque senão danifica e estoura cilindro, válvula, detona tudo. Não pode, certo? E tem também sistema de, de lubrificação do ar, isso é chamado lubrifil. Então tem sistema de lubrificação aí do ar que ele retira a condensação da água e também tem uma parte de óleo que manda lá para o sistema, né, pneumático aí para lubrificar tanto o cilindro como a parte de válvula. Agora você veja que interessante, o professor Alan está participando aí de alguns congressos aí, algumas escolas que já trabalham com sistema mais avançado, que eu fiquei espantado, porque o que acontece? Aí eu falei lá, né? Eu falei, isso aqui é o lubrifil, né? Que fica lá na entrada, que retira a água, né, do ar e também lubrifica. Falei, não, mas os componentes agora tá tudo avançado agora. Então isso aí ele vai estar, é uma unidade, né, de tratamento do ar, mas os componentes agora ele já vem lubrificado e já retira esse excesso de água no sistema. Eu falei, nossa, que coisa, hein? Agora os sistemas mais tradicionais, né? Eles têm essa unidade de tratamento que é o lubrifil, que tem tanto a retirada de água como também lubrifica aí a linha de produção. Por exemplo, na fábrica que eu trabalhava era desse jeito, né? E aí, outro detalhe é o seguinte, ó, temos então esse tratamento do ar, né? Só que trabalhamos com simbologia. Aí, por exemplo, a primeira simbologia é o que gera o ar, né? Que puxa o ar da atmosfera, né? E faz uma determinada compressão desse ar e vai distribuindo na linha de produção. Por isso que é chamado de compressor, né? Ele comprime o ar, né? E joga na linha lá para fazer a produção. E aí a gente tem que fazer a separação dos condensados, tá vendo aí? E geralmente, pra você ter ideia, tem tanta linha de produção que gera água, que a gente faz o seguinte, coloca um negócio chamado purgador. Aí esse purgador faz. Eu instalei alguns purgadores uma vez, que aí de 30 em 30 minutos ele. Psh, olha o efeito sonoro, ó. Psh, aí pega, joga a água da tubulação, joga fora. Entendeu? É um pretinho assim, ó, você faz a alimentação dele. E aí no final lá, ó, nós temos os pontos de trabalho onde você conecta as mangueiras. Aí, no caso da fábrica, trabalhamos com cores padronizadas. Onde você vê uma tubulação de verde, é água, tá, pessoal? Na hora que você vê lá o vermelho, é o sistema de incêndio, né? Que é colocado em toda a fábrica. E temos o sistema também de ar comprimido. Ar comprimido já é uma cor azul. Então, se você vê uma tubulação na cor azul, significa que é o ar comprimido. O amarelo é mais atenção e também para gás, certo? Já viu em restaurante? Vai em restaurante pra você ver. Quando você for em restaurante, repare em cima, assim, ó, que você vai ver uma tubulação amarela, assim, ó. Essa tubulação amarela, o que que acontece? Passa o gás lá, ó, certo? Lá pro sistema de fogão e tudo mais, tal. Só que não é aquele gás de cozinha que você conhece, não, pequenininho, não. É um tubo de gás bem maior. Recipiente de gás bem maior, né? E aí, na nossa unidade de tratamento do ar comprimido, temos aí o filtro, ele tem, nós falamos que é partículas, né, de separador de condensado, que é para tirar a água, né? Ele tem um regulador de pressão em cima, pessoal. Você gira, né?
E aí você pode fechar ou liberar o ar. E aí na parte frontal nós temos um mostrador, né? É um mostrador chamado manômetro, que você consegue ver lá, né? Ele é analógico, aí você consegue ver lá o reloginho lá, que indica, por exemplo, se está passando ar ou não, ok? Por exemplo, 6 bar, né? E aí essa é a parte do lubrificador que eu falei para vocês, né? E ao lado aqui tem a unidade montada completa. Essa é a válvula reguladora de pressão, a sua simbologia. Aqui temos a válvula de abertura e fechamento, filtro com regulador, distribuidor, lubrificador. E aqui temos a simbologia, tá vendo, hein? Neste caso, eu vou estar demonstrando para vocês os tipos de compressor. Nós temos compressores que nós falamos de deslocamento positivo e o dinâmico. No caso de deslocamento positivo, pessoal, é o mais barato que tem. É o que nós chamamos de pistão. Esse pistão aí, ele é o mais barato e é bastante utilizado na indústria. Os mais caros que a gente trabalha é um compressor chamado tipo parafuso. O tipo parafuso, ele já tem uma parte aí que evita a questão da condensação do ar. Tem uma certa condensação, mas é muito pequeno, certo? Aí eu gosto de mostrar a foto no real. Essa aqui é a foto no real aí do compressor pistão. E essa é a simbologia dele. Bastante utilizado atualmente, suporta pressões acima de 10 bar, contamina o ar com óleo com pressão pulsante e baixo custo. Esses são compressores parafusos que eu falei para vocês, são bastante caros. Por quê? Porque ele tem uma compressão que nós chamamos, desculpa, compressão contínua, isento de lubrificação, alta vazão, baixa manutenção, custo elevado e grande aplicação na indústria. Esse aqui é a parte do secador que é utilizado para tentar evitar a questão do condensado. Essas são as unidades de tratamento do ar comprimido, como eu falei para vocês, mais conhecido como lubrifilme. E aí, na parte pneumática e hidráulica, trabalhamos aí, né, com válvulas e acionamento de dispositivos industriais. Nesse caso aí, como válvulas, temos uma identificação chamada de posições e também direções, ok? Nesse caso aqui, a simbologia das posições, ela é fácil demais. Você imagina tem uns quadradinhos. Se tiver 2 quadrados, são 2 posições. Se tiver 3 quadrados, 3 posições. Se tiver 4, 4 quadrados, certo? E assim sucessivamente. Então, 2 posições, 3 posições, 4 posições, ok? E aí, as direções são chamadas de vias. Aí nós temos aí, né, várias vias que são utilizadas na válvula. Só que tem determinada parte da válvula que não passa nada. Aí é fácil você lembrar que é a letra T de tatu. Na hora que você vê o T de tatu, aí não passa nada. Então, nesse caso aí, você está vendo aí a letra T de tatu? Nesse caso, não passa nada, ok? Agora aqui, ó, temos aí, ó, 1, 2, 3, 4 vias. Tá vendo aí? Agora o exemplo aqui, ó. Funções de uma válvula direcional, número de posições e vias. Temos aqui 2 posições e 2 vias. 1, 2 posições, 1, 2 vias. 2 posições e 2 vias. Aqui a letra T de tatu não passa nada, tá vendo? 2 posições e 3 vias. 1, 2, 3. Quantidade de vias do lado de cá é do lado de cá também. 1, 2, 3. Quantidade de vias do lado de cá, mesma quantidade de cá. 2 posições, 3 vias. 1, 2, 3. Ok?
Temos aqui duas posições, 4 vias. 1, 2, 3, 4 vias. 1, 2, 3, 4 vias. Duas posições, 5 vias. Vamos ver se tem 5. 1, 2, 3, 4, 5. Do outro lado, da mesma forma. 1, 2, 3, 4, 5. 5 posições, ou 3 posições, 5 vias. 1, 2, 3. 3 posições. 1, 2, 3, 4, 5 vias. Certo? Temos 3 posições e 5 vias. Novamente aí, 1, 2, 3, 4, 5 vias. Ok? No caso de acionamento de válvulas e também, né, válvulas, temos que seguir as normas técnicas conhecidas como ISO e DIN. A norma ISO é numeração, a DIN é letras. Geralmente eu gosto da DIN. A DIN, por exemplo, nós temos a letra P, que é pressão. Então, onde você coloca ali a letra P de pressão, é onde você chega a alimentação. R e S, nós falamos que é exaustão. D e A é a saída. E a Z e Y é piloto. Agora, na ISO, pressão é o número 1. Exaustão é 3 e 5. Saída é 2 e 4. E piloto é 14 e 12. Aqui temos exemplos agora de acionamento com solenoide e também retorno por mola. Nesse caso aqui é uma válvula com duas posições, 1, 2, 3, 4, 5 vias, e aqui é um acionamento por solenoide e retorno por mola, tá vendo aqui? Tipos de acionamento. Então, no caso aqui, temos o acionamento muscular, botoeira, né? Temos pedal, temos aí, no caso de acionamento mecânico, temos o fim de curso, né? Chamado de rolete também. Mola, pneumático e acionamento elétrico, que é as bobinas, tá vendo aqui? Devemos seguir também a nossa simbologia. Simbologia temos aqui, no caso, ó, simbologia dos cilindros pneumáticos. Temos aí os cilindros pneumáticos de dupla ação. Tá vendo aqui? Temos cilindro pneumático de dupla ação e tem com amortecimento, tá vendo? Por quê? Porque na hora que ele avança e dá uma batida, na hora que ele retorna, ele também dá uma batida. Esse aqui é o mais caro. Aí ele já tem um amortecimento. E aí, geralmente, em algumas fábricas, não sei em todos, quando eu trabalhava lá, era desse jeito que eu vou falar para você. Em vez da gente usar esse mais caro aqui, ó, que ele é muito caro, o que que a gente faz? Aqui, ó, pessoal, a gente coloca uma válvula que a gente chama de estranguladora, que ela vai aqui, você aperta o parafusinho e vai limitando o ar que vai entrar aqui, ó, e vai limitando o ar que sai também, entendeu? E aí é como se fosse esse cilindro. Aí você consegue acionar ele devagar e voltar também devagar, ok? Temos o cilindro pneumático de duplação com êmbolo magnético, para quê? Para estar fazendo acionamento do cilindro quando ele avança e quando ele recua. Temos o cilindro pneumático de duplação com dupla haste, tá vendo? Cilindro pneumático de simples ação com retorno por mola, tá vendo? Desenho da mola. Esse aqui, nós temos cilindro pneumático de simples ação com avanço por mola. Aqui é o avanço. Temos o rotativo, né, gira tanto para a direita como para a esquerda. E temos o pneumático de dupla ação com trava. E aí o aspecto real dos cilindros são esses aqui, que eu estou demonstrando para vocês com determinado corte de cada um. Aqui foi dito que temos o cilindro dupla ação, né? Com dupla haste. Nesse caso aqui, ó, o código dele é o DFM, tá vendo? Temos o rotativo, que é o DSM.
E aí nós temos aqui, ó, um modelo clean design, né? Um design clean, né? Aprovados para a indústria alimentícia, né? Certo? De acordo com a FDA. E aí temos aí os códigos aí servindo no café da manhã, tá vendo aqui? Temos cilindros mais compactos, onde vai fazer o acionamento de máquinas mais compactas. Temos o cilindro sem haste com acoplamento mecânico, tá vendo? Que ele desliza tanto para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. E aqui o professor Alan vai mostrar um desenvolvimento que temos na Unidigital, que é sobre o acionamento aí, né, da nossa planta industrial. Fabricação da indústria 4.0. Foi gerado o pedido, agora está fabricando. Então, filmagem completa. Vai puxar o bloco. Agora tem a parte da robótica avançada. E vai verificar se o bloco está na posição correta. Aqui agora está fazendo a parte do processo, fazendo o desenho. Aí selecionar as placas. Fazer o desenho de acordo com a gente quiser. O desenho do barquinho. Falou, obrigado. Esse é o processo completo aí da indústria 4.0. Vai estar fazendo desenho. Chama. Fiz o desenho da estrela. Então agora vai para a parte da robótica avançada. Agora o robô ele vai pegar placa por placa. Chama tá gravando o vídeo dele, já pode começar. Tá famoso? Fabricação da indústria 4.0. Foi gerado o pedido. Agora está fabricando. Então, filmagem completa. Vai puxar o bloco. Agora tem a parte da robótica avançada. E vai verificar se o bloco está na posição correta. E agora
fazendo a parte do processo, está fazendo o desenho. Aí selecionar as placas. Desenho de acordo com a gente estipulou. Desenho baixinho. Obrigado. Esse é o processo completo aí da indústria 4.0. Agora está fazendo desenho. Chama. Fez o desenho da estrela. Então agora vai para a parte da robótica avançada. Ó. Agora o robô ele vai pegar placa por placa. O Chama tá gravando o vídeo dele já para mostrar pros alunos. Quem tirar uma foto, posso filmar? Eu mostrei aqui para vocês algumas partes aí, né? Do desenvolvimento aí do acionamento tanto pneumático como eletropneumático. Agora falando para vocês aqui da parte hidráulica, né? Umas características aqui da hidráulica, né? Que utiliza líquidos de alta densidade, geralmente óleo, para transmitir energia. A alta densidade do líquido faz com que a hidráulica apresente aí grande potência e eficiência, tornando uma opção comum em equipamentos pesados e grandes, como escavadeiras e guindastes. Alta precisão, com movimentos e controles, é geralmente aí maior, né, em sistemas hidráulicos, né? São ideais para aplicações em que a precisão é fundamental. Para isso, nós temos também sistemas de vedação, que são conhecidos também como O-ring. Aí você imagina que a gente tem umas borrachas que são colocadas lá, por exemplo, nos cilindros, né, e nos equipamentos de acionamento, para estar evitando aí a famosa vedação, né? Ok? Certo? E aí vai ser apresentado para vocês rapidamente aí os tipos de vedação mais existentes aí no mercado. Os exemplos de vedação existentes são do tipo O-ring, também chamado de anel de borracha, é um vedador simples e versátil, adequado para aplicações com fluido parado ou em circulação. Retentor. Esse é usado para impedir a saída de lubrificantes e evitar a entrada de impurezas do meio externo. E as juntas de papelão hidráulico, indicadas em processos que trabalham em baixas temperaturas e baixas pressões. Mas para uma adequada seleção do elemento de vedação, é preciso investigar em quais os parâmetros de pressão e temperatura o fluido trabalha, se é corrosivo e se há necessidade de algum trabalho nas superfícies da junção. Se for uma junta de papelão hidráulico, por exemplo, é preciso se certificar se é um item comercial ou se será necessário a fabricação devido ao perfil especial. Já no critério da especificação do material da junta de papelão hidráulica mais adequada, deve-se levar em consideração a aplicação conforme o quadro. Aqui você pode observar o tipo de junta, a classe de pressão e as condições de temperatura. Tranquilo até aqui? Continue lendo.
Então, bem rapidamente, passei sobre os tipos existentes de vedação, né? E aqui no caso, ó, temos aí exemplos práticos, né? Certo? De aplicação da hidráulica, né? São equipamentos aí de elevação, como as empilhadeiras hidráulicas, né? São utilizados em depósitos, indústrias, atacadão, atacarejo. Você já deve ter visto várias empilhadeiras, né? Seus sistemas contam com bombas, motores, cilindros e mangueiras, né, hidráulicas, possibilitando aí movimentos mais precisos. Aplicação pneumática da linha de produção, né, como embalagens. Aplicação mista de freios automotivos. E aí, pessoal, falar aqui rapidamente, ó, nós temos um software, o pessoal colocou aqui, ó, onde a gente faz a montagem e a simulação de circuitos, tanto pneumáticos como circuitos hidráulicos, né? Onde você pode estar fazendo aí o acionamento, desacionamento aí do nosso circuito. Por exemplo, aqui, ó, vou ampliar para vocês. Normalmente fechado no 14, ligado com contato de alimentação. E aí, no caso aqui, ó, nós temos aí, por exemplo, a nossa primeira montagem, onde você tem aqui a parte da alimentação do ar, o lubrifio, como eu falei para vocês. Esse aqui é um circuito pneumático. Aí nós temos o acionamento por botão, retorno por mola. Essa aqui é uma válvula, duas posições e 3 vias. Uma, duas, três, né? Então, uma, duas, três, certo? E aqui é um cilindro, né? Com retorno por mola, tá vendo aí? E aí, no caso, isso aqui é bastante utilizado numa prensa, né, pneumática, onde aqui o funcionário, para fazer o acionamento dessa prensa, tem que acionar os dois botões ao mesmo tempo. Então, ele tem que pressionar esse botão e pressionar esse botão para esse cilindro avançar e pressionar aqui o material da área de reciclagem, por exemplo. Se caso ele tirar uma mão de cada botoeira, vai estar voltando à posição inicial. Então aqui eu venho no play e vou fazer o acionamento aqui do primeiro. Aí ele avança, tá vendo? Se caso um desses aqui ele tirar a mão, ele volta à posição inicial. Tá vendo? Isso aqui nós falamos que é um circuito de uma porta End, mais utilizado aqui no circuito pneumático. Agora o outro aqui é um circuito pneumático, também utilizado como uma lógica ou. Ou você faz acionamento aqui, ou você faz acionamento aqui. E aí esse cilindro faz o quê? Ele vai avançar. Também é um cilindro com retorno por mola, ok? Aqui é a parte onde nós temos a alimentação do ar. Aqui é o lubrifio. E esse aqui são as mangueiras que eu falei para vocês na cor azul. Fazendo aí a simulação, né? Ou aciona aqui, ou aciona aqui, ó. Tá vendo? Dando continuidade agora, nós temos uma parte que chamamos eletropneumática. Já que é eletro, né, tem elétrica, né? E aí, em vez de escrever válvula solenoide 1, é VS1, válvula solenoide 2, VS2. Esse aqui é um cilindro retorno por mola, esse aqui é com dupla ação e também com amortecimento, ok? Nesse caso, tem uma válvula aqui, duas posições, 3 vias. Uma, duas, 3 vias. Certo? E o retorno por mola. Acionamento elétrico e retorno por mola.
Aqui no caso silenciador, aqui é a entrada do ar, né? A alimentação do nosso ar. E temos aqui o lubrifio, tá vendo? E aqui é aquela mangueirinha que eu falei para vocês na cor azul. Aqui nós temos um circuito aqui elétrico, aqui ó, pressionei a botoeira, vai passar a corrente. Esse contato C1 fecha, é um contato de selo, vai ligar aqui a nossa VS1. Acionando VS1, tá vendo VS1 aqui? O cilindro avança. Se você quiser que ele volte à posição original, você vai pressionar B0. No caso aqui do cilindro 2, nós temos aqui a botoeira, pressionou a botoeira, vai energizar essa contatora, vai fechar aqui o contato de selo e vai também acionar a VS2. Esse cilindro vai avançar. Vamos fazer a simulação. Fazendo a nossa simulação. O K1 ele não vai passar energia, porque quando ele está em. Aí. Pressionei aqui, ó. Avançou, tá vendo? Pressionei aqui, recuou. Pressionei aqui, avançou. Pressionei aqui, recuou. Então, temos a primeira atividade e a segunda atividade. Essa aqui é a parte pneumática e eletropneumática. E temos a parte aí, né, hidráulica também, que é para você estar fazendo o nosso acionamento. Aqui, pessoal, voltando aqui em nossa sala, tá aqui a primeira atividade, segunda atividade, ó, vou ampliar para vocês, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar mandando mensagem ou na plataforma ou estar mandando mensagem também no WhatsApp para o professor Alan. Essa é a nossa última aula do dia 16/10. E o professor Alan está aguardando aí que você entre aqui em situação de aprendizagem, clique em enviar atividade, onde o professor Alan vai verificar aqui, ó, preciso de avaliação. Aí eu pego e realizo a correção e você tem a sua notinha aí, ok? Eu curto-circuitaria, por exemplo, a fasear. Pessoal, nesse caso, gostaria de agradecer a sua paciência, a sua presença aí também. E vamos enviar a atividade para o professor Alan estar realizando a correção. Agradeço aí, desejo uma ótima semana, fica com Deus, um abraço, tchau, tchau.